A doutrina da Trindade nos apresenta o Pai como a primeira pessoa divina, de quem procedem o Filho e o Espírito Santo. Então, nessa lição, nós vamos estudar a revelação e a pessoa de Deus Pai. Vamos ver que Ele é o único Deus verdadeiro, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Vamos aprender também que o Pai ele se revela plenamente em Cristo e que os atributos e os nomes expressam sua natureza e glória. E então, assim nós começamos mais uma lição, segunda lição do nosso trimestre, do nosso primeiro trimestre de 2026, lição de número 2, ao qual nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Nós estamos aprendendo sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. A lição de número 2, que vai nos dizer Deus Pai, né? Então, essa é a lição ao qual nós vamos estudar, que traz por título Deus Pai, a nossa segunda lição desse trimestre de 2026. Eu quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus e assim vamos começar mais uma aula para esse trimestre. Como já disse no primeiro vídeo que foi postado, nosso intuito não é ler a lição juntamente com vocês, mas sim dar uma pincelada nessa lição e ensinar ou demonstrar aquilo que ao nosso entendimento. Entender tudo a gente não vai, porque ninguém consegue explicar Deus, nem quem dirá nós, né? Se nem as ciências conseguiu explicar um Deus triuno, quem dirá nós, seres humanos, para conseguir explicar Deus? Mas pela fé a gente consegue entender e compreender um pouco sobre quem é Deus, né, em toda a sua essência, um Deus triuno, e hoje nós vamos aprender sobre o Deus Pai. Nessa lição nós tem por objetivo, né, nós tem por três objetivos nessa lição, que é entender a identidade de Deus, o Pai, que é o segundo tópico, nos apresenta o Pai revelado em Cristo, e no terceiro, a pessoa de Deus Pai. Então, nessa lição, a gente tem por objetivo reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que Deus Pai se revela plenamente em Cristo e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então, nós vamos dar início à nossa lição, ao qual nós temos por texto áureo: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte C. A verdade prática nos diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo para a ação do Espírito Santo. Para nós darmos continuidade à nossa lição, nós devemos fazer uma leitura do texto, do nosso texto, né, que se encontra em Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 27, e em João, no capítulo de número 14, versículo 6 ao 11, e você pode acompanhar comigo no slide aí essa leitura, que se diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João capítulo 14, verso 6.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui Jesus estava dizendo, né, claramente para Felipe, né, que Felipe não estava ali, estava querendo ver quem era o pai, mas na verdade o pai já estava, né, ali entre eles, que era o próprio Jesus. Como Jesus mesmo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então não tem como conhecer o Pai se não passar pelo Filho, né? Como Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, né? E todos aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se Jesus ele está dizendo isso, significa que o Pai, que é o Deus Pai aqui, está nele também. Então, vamos para a nossa introdução da nossa lição, que vamos ler aqui a introdução e você acompanha comigo aí no slide, que diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeterna, com substâncias distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vemos que dentre as três pessoas da identidade de Jesus, né, de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos ver a revelação e a pessoa do Deus Pai. É, Pai é aquele que procede o Filho e o Espírito Santo, né? E ele é a fonte eterna da divindade. Ele é criador, redentor, revelador, e por meio da nossa fé, nós somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai celestial. Então é isso que nós vamos aprender nesta lição, ao qual traz a palavra-chave Pai, né? Aqui a palavra-chave é Pai nesta lição, ao qual nós estudaremos nesta noite, ou nesta tarde, nessa manhã aí, ao qual você está estudando. O primeiro tópico traz a identidade de Deus, o Pai. O primeiro subtópico, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, nós vemos aqui que no Pentateuco declara: Ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Deus, aqui no Antigo Testamento, é um Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos, né? No Novo Testamento, nós já apresentamos apresenta o Pai como Deus por excelência. Identifica ele 6 vezes ali com o título de Deus Pai. João na Epístola Joanina, aonde nós aprendemos sobre Deus, né, como sendo o Logos, né, que apresenta ali Jesus como sendo o Logos, ou seja, o Verbo, né, o Verbo se fez carne, né, e habitou ali entre nós. Então, a Epístola Joanina nos apresenta Jesus sendo Deus ali, onde fala mais sobre Jesus, ele nos apresenta ali essa palavra, o nome de Jesus 244 vezes. Então, João é um dos maiores escritores ali, onde tem mais, fala mais o nome de Jesus. Em todas as epístolas
do apóstolo Paulo, ele fala o nome de Jesus apenas 212 vezes, enquanto João 244 vezes ali ele apresenta o Pai. Então, nós vemos que o Pai, como um Deus por excelência, é identificado 6 vezes como título de Deus Pai, o que nós vemos ali. E a Bíblia frequentemente refere a Deus como Pai, né? Ali destacando o seu papel como criador e sustentador do universo. Isaías 63, verso 16, Mateus 6, verso 9, Efésios 4, verso 6. O próprio Jesus também refere a Deus como Pai, né? E ele ensina os discípulos a orarem. Lá em Mateus capítulo 6, verso 9, quando fores orar, ore a oração, né, do Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o vosso nome, a oração que nós conhecemos e que está no nosso dia a dia ali no nosso cotidiano sempre, a oração que Jesus nos ensinou a orar. Ele está reforçando nessa oração o relacionamento que nós é um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Vamos então assim para o segundo subtópico. Essa lição comentada pelo pastor Douglas Batista é uma lição muito complexa, muito explicativa também, ao qual nos leva a dar um entendimento um pouco melhor sobre esse assunto. O Deus Pai é a fonte da divindade. Segundo o subtópico, nos diz o seguinte: a nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser. A declaração de fé da nossa Igreja Assembleia de Deus, ela nós professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e também nunca terá fim. Deuteronômio 33, versículo 27. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, esta é a lição ao qual nos deixa aqui, né? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, né? Como nós já aprendemos. Ele é Deus Pai, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Espírito doador e mantedor de toda a vida, ele que soprou fôlego de vida em nós, Jó 33, verso 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Então, portanto, né, ele é a origem, a fonte eterna da divindade de quem o Filho é gerado e quem o Espírito procede. Vamos dar aqui continuidade ao nosso terceiro subtópico, que traz por título "O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo", que diz assim: a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, 4 ao 6, e Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Então, nós aprendemos que o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho a exerceu, né? O Pai, ele proclamou as palavras criadoras, e o Filho executou, né? O Filho exerceu o seu papel. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou, né? Quando o Filho retornou ao céu, veio o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, para ser consolador e ensinador. Então,
como está escrito lá no Credo de Antanásio, né, no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Amém? Então, isso é o credo lá de Atanásio, no século V, ao qual deixou essas palavras escritas aí. Vamos para o segundo tópico, já quase caminhando para o final. Vamos aqui para o segundo tópico. Se você chegou até aqui, eu peço para que você deixe o seu like, a sua curtida e siga nós aí no canal. Isso nos ajuda a postar mais vídeos, né? Trazer mais conteúdos sobre lição, a trazer mais conteúdos para vocês. Quem sabe também daqui uns dias aí, ou no próximo trimestre, nós não trazemos para vocês algumas outras lições, que por aí tem as lições dos jovens, tem as lições dos adolescentes, e quem sabe nós também não trazemos essas duas lições aí para vocês, dos jovens e dos adolescentes aí, explicando de uma maneira um pouco mais assertivas assim para vocês. E isso nos eh, anima mais, a cada dia mais, a trazermos um estudo um pouco mais amplo para vocês aí, que nos ajuda bastante também. Vamos para o segundo tópico, o Pai revelado em Cristo, que traz por primeiro subtópico: o Pai se revela aos humildes, melhor dizendo, desculpa. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Esses sábios instruídos aqui, ele está querendo dizer, ou está afirmando, dizendo que ele não se revela àqueles que se acham que sabem, que igual aos escribas que antes viviam ensinando nas sinagogas, somente aquilo que eles queriam que o povo acreditasse, como a Igreja Católica fazia, né? Eles apenas ensinavam aquilo que ele queria, que eles queriam que os povos acreditassem, que eles queriam que a Igreja acreditasse naquelas coisas, vendiam ali pedaços de terras no céu, coisas que isso não existe, né? Não tem como você comprar a sua salvação. A salvação ela foi dada para aquele que crê, né? E confessa o Senhor Jesus de todo o seu coração. Todo aquele que crê e for batizado em meu nome será salvo. Assim diz Jesus. Então aqui ele se revela aos pequeninos, né? Inteligência e educação acima da média, né? Como era os institulados sábios aí, aqueles que tinham inteligência e educação acima da média. Os outros instruídos são as pessoas com cultura e instrução, né? Então esses vocábulos ali, eles se caracterizam os fariseus e os escribas, como eu acabei dizendo aqui, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, né? Mas é aqueles que padeciam de cegueira espiritual, que queria vender algo que não está na Bíblia ou que não foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, né, o Pai dá de se conhecer aos pequeninos, que é aqueles que possuem a humildade de criança, em Mateus capítulo 18, do 2 ao 4, vai nos trazer uma ideia melhor sobre isso. Vamos aqui para o segundo subtópico, então. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele, né? Ele está dizendo aqui que o conhecimento, né, ou ele está dizendo, não, ele está afirmando, né, que ninguém conhece o Pai se não for pelo Filho.
é aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se Jesus não quiser revelar o Pai a mim ou a você, ninguém conhece o Pai. Mateus 11:27, né? Então, essa declaração nos leva a dois princípios importantes, que o Pai é um ser pessoal e relacional, né? Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens, né? Então, ninguém é capaz de conhecer a Deus se não for pelo Filho, o único que talvez ali não sei ao certo, mas que tenha conhecido Deus, tenha sido homem em terra, tenha sido Adão, né? Ao qual Deus vinha no jardim ali conversar com Adão. Então, talvez ali Adão tenha conhecido, não sei se talvez conheceu também que nem, conheceu não, melhor dizendo, viu Deus ali que nem Moisés, né, através de uma sarça, é, vire as costas, né, para que a glória de Deus é muito grande, nenhum ser humano seria capaz de suportar, mas o único que conheceu Deus, no meu entendimento, foi Adão, né, que viu Deus ali, talvez pessoalmente, e nenhum outro homem, né? Então a gente só conhece Deus através do Filho, né, através de Jesus. E quando nós queremos falar com Deus, nós oramos através do Filho, né? O Filho, ele é como se fosse um intérprete supremo do Pai ali, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor, né? Então, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta, né? Será distorcida, fadada ao erro e à idolatria, né? Como muitos aí buscam encontrar Deus ou encontrar alguma outra coisa que se pareça com ele, entre aspas, assim, dizendo através da maçonaria, da bruxaria e tudo mais, né? Então, nós vemos que o escritor disse aqui, o pastor Douglas, que qualquer tentativa de encontrar Deus de outra maneira, né, será, ao não ser pelo Filho, é uma está fadada ao erro, fadada ao fracasso e até uma idolatria. Então, nós buscamos conhecer a Deus através do Pai. O terceiro subtópico diz: quem vê o Filho, vê o Pai. Vamos estar lendo esse terceiro subtópico aqui. No diálogo com Felipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é a declaração que Jesus fez a Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa declaração ela ratifica a doutrina, né? A doutrina da unidade da Trindade, que Jesus é a perfeita expressão é, do Pai, o qual, sendo o resplendor de sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. A unidade ali entre Pai e Filho é inseparável, né? Eu e o Pai somos um, Jesus disse, João capítulo 10, verso 30. O que não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza. Jesus, Deus, ele é triuno, três pessoas em uma só, três pessoas em uma essência. Não são três deuses diferentes, não, são três em um. Deus, ele é triuno. Ele e o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência. Então, não está dizendo que eu e o Pai somos um, e isso não significa que é a mesma pessoa que compartilha a mesma natureza divina, mas sim a mesma essência. Melhor dizendo, não significa que são a mesma pessoa, mas sim que compartilham a mesma natureza divina, a mesma essência. A obra da palavra, o caráter de Jesus são expressões diretas das ações do Pai, que opera por meio do Filho. O Filho age em total comunhão com o Pai, né? E o Espírito Santo em comunhão com os dois. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em conjunto, os três atuando
de uma maneira só, em conjunto, né? Um age em conjunto com o outro. Assim como o ser humano é triuno também, o ser humano tem corpo, alma e espírito, né? Então, os três agem em conjunto com uma mesma pessoa. Vamos agora para o terceiro e último subtópico, tá? Melhor dizendo, o terceiro e último tópico da nossa lição, que vai nos dizer a pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades da divindade, elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano, né? Então, são divindades exclusivas da divindade, né? São qualidades exclusivas da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não pode ser compartilhada com o ser humano, como a autoexistência, né? Deus existe por si mesmo e não depende de nada para existir. A eternidade, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo, ele é eterno. A imutabilidade, Deus não muda, né? Ele é sempre o mesmo, então ele não muda. Nós mudamos de humor, mudamos um monte de forma, mas Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Onipotência, né? Deus é o Todo-Poderoso, nada pode frustrar seus desígnios, né? A onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro, da mesma forma que ele pode estar aqui e estar em vários outros lugares ao mesmo tempo, porque ele é onisciente, né? Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e ele tem onipresença, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. E esses atributos ao qual eu acabei de falar revelam que nosso Deus é absoluto e sem nenhuma limitação. Tanto Deus quanto o Pai, quanto Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, né? O Filho, nós vemos essa declaração do Filho quando está na mesa ali com os 12 e fala que dali um há de trair, né? Como ele sabia que dali daquela mesa um havia de trair ele? Porque ele sabe o presente, conhece o passado e também conhece o futuro. Quando ele disse para Pedro, né, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria, porque ele conhece o presente, o passado e o futuro, trazendo consigo a sua onipotência, né? É, desculpa, melhor dizendo, onisciência, né? Então, ele traz ali a onisciência de Deus Pai junto com ele e esse atributo junto dele aí. Vamos agora aprender sobre atributos comunicáveis do Pai. O que são esses atributos comunicáveis do Pai? São qualidades divinas de que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ou seja, Deus compartilha conosco, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. E dentre estes atributos comunicáveis do Pai, nós encontramos a santidade, que é o que Deus nos convida a ser santo, né? Ele chama os filhos a serem santos de toda maneira de viver. Sede santos como eu sou santo, né? Então, nós vemos também um atributos comunicáveis do Pai, que é o amor. Deus é amor em essência, ele pode amar, é, que nós podemos amar a Deus e amar ao próximo como reflexo desse amor de Deus, né?
E nós também temos a fidelidade. Deus é sempre fiel, ele nunca abandona um filho seu e ele nunca vai nos abandonar. Deus é tão fiel que ele quer que nós moramos junto com ele na eternidade, que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, nós temos um dos atributos comunicáveis de Deus, que é a bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Vamos para o terceiro subtópico, já finalizando mais uma lição, que traz por título os nomes que revelam o Pai. Vamos aprender agora os nomes que revelam o Pai, né, nesse terceiro subtópico. Os nomes que tratam apenas de sua identificação, melhor dizendo, desculpa, os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obra e virtudes. E quais são esses nomes, né? Temos o nome Elohim, que é Deus, né? É, aparece no plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. O El Shaddai, que revela Deus como todo-poderoso, né? Adonai, que do grego é Kyrios, que manifesta sua autoridade como Senhor, né? O tetagrama, Yahvé, né? IHWH, Yahvé, que é revelado traz como traduzido, melhor dizendo, é eu sou o que sou, né? Que enfatiza a eternidade, a imutabilidade de Deus. Então, esses são os nomes que identificam a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai, né? Que traz ali, que identifica a sua soberania, o seu poder e a sua eternidade é um dos aspectos mais fundamentais da doutrina cristã ali, que trata sobre a grandeza e a majestade de Deus, né? Os atributos e os nomes de Deus expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelado quem ele é e como se relaciona com a sua criação, como ele se relaciona com nós, né? Nós conhecemos com maiores detalhes aí a identidade do Pai, conhecemos os seus atributos e sua revelação ao homem, as Escrituras, ao qual comprovam a coexistência das três pessoas da Santíssima Trindade, também com forma de cada pessoa que se manifesta ou se manifestou no decorrer da história, né? Nós trouxe aí a maior revelação do Pai, a que nos aproxima a natureza, a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto ele esteve nesse mundo, ele revelou quem é o Pai, nos deu a saber que Deus é amoroso, que Deus é compassivo, né? Que é cheio de misericórdia e disposto a nos perdoar, perdoar os pecadores, disposto a trazer nós para perto de si, né? O Pai, ele se fez conhecer o mundo por intermédio do Filho, ele e desfaz por meio dele também, ao qual ele virá para levar o povo seu, as inimizades que separam a humanidade do seu Criador. Tudo isso nós aprendemos nessa lição. Nós conhecemos a unidade e a inseparabilidade entre Pai e o Filho, que é essencial para o nosso relacionamento com Deus, né? Para que nós podemos compreender com clareza a natureza do Pai, nós precisou conhecer algumas de suas qualidades mais inerentes. Então, nessa nessa perspectiva aí, nós vemos que podemos estar aí confiantes de que encontraremos com Jesus, em Jesus, as grandiosas manifestações do caráter divino, que Jesus não somente torna conhecido o Pai,
né? Como também revela o significado, a importância do Pai Celestial. Se nós tivemos algum conhecimento de Deus, é porque ele optou por nos revelar. Nós vemos que se o filho não quiser revelar o pai, nós não conhecemos o pai. Então, se nós temos ali algum conhecimento de Deus, é porque ele optou por nos revelar, né? Mas este conhecimento aí, agora temos, confessadamente, é limitado, né? Nós não conhecemos Deus com todo, em seu todo, nós conhecemos Deus de forma limitada, porque é muito glorioso e constitui na base suficiente da nossa fé. Então, partindo desta explicação, vamos para a nossa conclusão e o final desta lição, o final de mais uma lição ao qual nós temos chegado, né? Que é a segunda lição que fala o Deus Pai. Na conclusão, nós vemos a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, nós vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o Deus soberano, que é o Deus revelado plenamente em Cristo, que Ele é o autor da criação, planejador da redenção e o sustentador da vida. Né? Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que esta verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai em Cristo, nos adotou como filho. Amém. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição. Com a ajuda de Deus aqui, chegamos ao final de mais uma lição dentro aí dos tempos previstos, 30 minutos, 37 minutos e alguma coisinha aí. Chegamos ao final de mais uma lição com a glória de Deus, com a graça de Deus. Espero que tenham gostado dessa lição e que tenham trazido algo para te ajudar aí a compreender essa lição nesse seu dia a dia. Então, eu aqui me despeço de mais esse vídeo com vocês, né? Dizendo que fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. E se puder nos seguir, né, compartilhar esse vídeo com seu amigo, seu professor da escola bíblica, eu ficarei muito grato pela sua ajuda, né, pela sua disponibilidade aí de nos indicar para alguém. Fico feliz demais que tenha chegado até aqui. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.